Te contei? Hoje vamos falar com a doutora Aparecida Pagliarini. Ela é amplamente reconhecida e conhecida no segmento de previdência complementar. Ela é palestrante, educadora, expert em governança, participa da Comissão de Previdência Privada da OAB São Paulo. Cida, obrigado por ter vindo hoje conversar conosco. Eu que agradeço. Legal. Deixa eu já pular então para a primeira pergunta para você. A gente sabe que os conselheiros precisam fazer um curso de certificação, precisam ter certificação para sentar em torno de uma mesa de conselho de um fundo de pensão. E esses cursos duram, em média, menos de 100 horas. Você acha que é realista considerar que uma pessoa que faz um curso de especialização de menos de 100 horas, sente numa cadeira de conselheiro e consiga fazer uma supervisão em termos adequados? Você acha que isso funciona? Essa governança que a gente tem, podemos dizer que funciona ou tem algum problema? Eu acho que não funciona. Não funciona independentemente da qualidade do curso, né? Porque a função do conselheiro ela é melhor exercida quando ele tem aptidão, né? Não é o curso que dá aptidão para as pessoas. E claro que 100 horas, 80 horas, 200 horas é muito pouco, dada a diversidade de assuntos que um conselheiro precisa avaliar e em função dessas mudanças muito rápidas que nós estamos passando em todo o mundo, não só com relação à tecnologia, mas o sentido até de geopolítica, que hoje é geopolítica econômica, né? Então, aguçar os sentidos para todas essas questões não é o curso que oferece. O curso vai dar um básico, mas é claro que vai depender mais da aptidão pessoal. Ah, perfeito. E aí vem aquela... Agora, só completando, Éder, na minha avaliação, o ideal seria que os conselheiros fossem todos preparados antes de assumir o encargo do conselho. Antes de sentar na cadeira, né? Sim. E aí vem a pergunta encaixada nisso que a gente falou. Você acha que os conselhos hoje dos fundos de pensão têm consciência disso? Você acha que eles têm essa percepção de que está faltando alguma coisa em termos de conhecimento para uma melhor tomada de decisões? Ou você acha que não tem consciência? O segmento não consegue enxergar isso que a gente está falando? Nem todos os conselhos têm. Não é? Nem todos os conselheiros são preparados, principalmente para tomar decisão. Decidir exige uma técnica para tomar decisão, né? Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou tomar uma decisão porque eu estou com vontade de decidir. Não é assim. Você precisa ter tempo para decidir de forma mais adequada e correta e pensando sempre que a decisão que você tomar hoje vai refletir daqui a 10, 15, 20 anos. Longo né? prazo. Então, muitas vezes, os membros dos conselhos, eles se prendem ao prazo do mandato e esquecem que previdência é de longo prazo. Né? Então, eles estão mais preocupados com o prazo do mandato, até em razão de uma atuação mais forte do Estado com relação à fiscalização. É um segmento onde o Estado atua fortemente, né? E deve atuar, porque ele está atuando em cima ou com os seus investidores institucionais, né? Da mesma forma que a CVM faz com relação a investidores que têm finalidade lucrativa, e sem desprezar a preocupação do investimento, mas em razão também da preocupação social, né? Afinal de contas, a gente pretende-se pagar algum benefício depois de um determinado período de tempo. Então, eu não acho que todos os conselhos estejam despreparados. Uma boa parte está preparada, mas ainda nós vemos conselhos que são pautados pela diretoria, né? Conselheiro que não lê convocação, conselheiro que não faz lição de casa, não estuda o documento que instrui a pauta, e sempre confiando de que alguém vai decidir e ele segue. Ele vai no vácuo. Aquilo que for a melhor decisão segundo a avaliação Deixa dele. eu não perder aqui um fio da meada.
encaixando no que você falou. Tem, obviamente, há conselhos que são eficazes, bem-sucedidos. E aí a pergunta é, o que essa turma que é bem-sucedida e eficaz faz de diferente? É a estrutura? São os processos? É uma questão pessoal de engajamento das pessoas? O que você acha que poderia explicar esses que se destoam e dizer esses caras aqui estão indo bem? Sim. Depende das pessoas. Mais do que de processo e de estrutura. Quem decide melhor do que processos, melhor do que projetos, melhor do que estrutura, manuais, né? Tem entidade que adora manual, né? E às vezes esquece que tem uma regulação no manual que ela tem que seguir e não segue, né? E esquece de rever os manuais, que periodicamente são Nesse documentos... mundo que muda todo dia. São documentos que precisam ser revistos. Então, quem faz a melhor gestão, quem faz a melhor administração, são as pessoas. Mais do que estrutura. Muito mais no indivíduo, então. No indivíduo que pensa coletivamente. Porque nós estamos falando de um colegiado. Sim. E um conselheiro só não é nada. É verdade. Ele é um zero à esquerda. Né? Só atua em conjunto com os demais conselheiros. Por isso que seria importante que todos estivessem sempre preparados. Interessante. Aí vem aquela grande questão que eu tenho insistido muito nos artigos que escrevo lá no LinkedIn. A gente tem a patrocinadora nomeando como conselheiros nos seus fundos de pensão os seus empregados. Ele é um gestor que foi bem sucedido, né? Ele fez uma boa gestão, então ele vai sentar lá na cadeira do fundo de pensão. E todos normalmente são oriundos da patrocinadora, ninguém vem de fora. São todos empregados da patrocinadora. Os eleitos pelos participantes também são ex-empregados ou atuais empregados, né, participantes ativos e assistidos, mas são todos do mesmo setor, da mesma experiência, com a mesma visão de mundo, e aí você tende a ter o que o americano chama de pensamento em grupo, né? Group thinking. O que você acha que poderia ajudar os fundos a fugir um pouco disso? E se é que tem uma forma de sair disso? Porque hoje o pensamento em grupo, ele prejudica. Se você não tiver o contraditório, a gente falava um pouco antes aqui de começarmos o nosso papo, da importância de ter visões de mundo diferentes, de ter o contraditório, de ter igualdade de gênero porque as mulheres pensam diferentes, etc. e tal. Só que a gente não vê muito essa diversidade de pensamentos e visão de mundo nos conselhos dos fundos de pensão, porque vem todo mundo do mesmo lugar. O que você acha disso? Eu acho que aí o que pode atrapalhar é uma unidade de cultura. Né? Evidentemente que se você vem do patrocinador, você traz a cultura do patrocinador para dentro do fundo de pensão. Né? Se você vem de uma entidade sindical, você traz a cultura da entidade sindical para dentro do fundo de pensão. E falta construir, mas isso leva tempo, e há uma constante mudança nos mandatos, né? Que eu acho que esse é um defeito da lei. Né? Então, constantemente você tem mudanças nos conselhos, deliberativo ou fiscal. No deliberativo, menos que você pode exercer 2 mandatos consecutivos. Mas no conselho fiscal você só pode exercer um, o que é saudável. Sim. É absolutamente salutar, porque é um órgão que fiscaliza. Então, se ele não cria vício, né? Sim, né? Uma vez, pronto. Não cria teias de aranha ali em volta. Então, é importante isso, o que eu estava dizendo, é que se fizesse um esforço, que não é fácil, reconheço, e não tem um resultado muito rápido, mas de criar dentro de cada entidade uma cultura própria. Okay. Né? Então, você vem do patrocinador, por quê? Não necessariamente, porque criou-se um vício, né? Porque a lei complementar número 109, por exemplo, não diz isso, mas isso é copiada muitas vezes das entidades que são regidas pela 108 também, de colocar no estatuto que para exercer alguma função na administração ele precisa ser participante. Ou assistido. Isso é comum. Né? Isso é então, comum. Quem precisa ser participante e assistido é quem for eleito. Esse é claro, porque a lei diz eleito entre os seus pares. Isso é bem claro. Então só pode ser participante. Tem que vir dali. Não pode. Não tem de onde vir. Não tem. De Marte que não virá. Mas os estatutos colocaram a mesma situação. Então, alguns até eu acho ridículos, porque falam assim, precisa ser empregado da patrocinadora há 10 anos, precisa ser participante de um dos planos.
é um pré-requisito que não tem muito sentido. Não Porque tem. amarra, né? Amarra. E um empregado da patrocinadora. Então, você pensa, por exemplo, uma montadora. Um empregado da patrocinadora que trabalhou e desempenhou muito bem o seu trabalho numa linha de montagem. E está lá há 10 anos. O que é que ele entende de previdência complementar? Provavelmente não muito. Então, às vezes, ele conhece o regulamento do seu plano, se bem que é difícil, né? A maioria dos participantes vai ler só o regulamento na hora da aposentadoria, mas ele não é fácil. Né? Não é fácil. O ambiente da previdência complementar, seja aberta ou fechada, e mais a fechada, ele é complexo. Porque ele trata de ciências atuariais, direito, contabilidade, investimentos. Então, você precisa conhecer mercado de investimentos, precisa conhecer produtos, precisa conhecer regulação da CVM. Né? Então, você precisa... Não é fácil. Não é fácil. Precisa entender de riscos. Tem que ter um espectro de compreensão do que está envolvido ali muito amplo. E por isso até que um tempo muito curto de treinamento não resolve. Não é suficiente. Aí uma coisa interessante que me veio à cabeça agora. Exatamente por essa realidade do participante, do conselheiro vir da patrocinadora e ter ocupado posições de gestão, quando ele chega na cadeira do fundo de pensão, ele não sabe bem que ali o papel dele é de fazer supervisão da gestão. Então, ele tende a sentar e começar a querer fazer gestão e microgestão. Né? Outro dia eu li até um artigo muito interessante dizendo o seguinte, que a questão envolvendo microgestão, né? Se você tem confiança, nada mais importa. Se você não tem confiança, nada mais importa. Sim. Que é o que acontece com os fundos de pensão. Ele senta e começa a fazer microgestão. Sim. Alguma saída para isso? Olha, nem sempre o que vem do patrocinador é bom. Né? Então, mesmo que ele tenha ocupado ou ocupe no patrocinador, e o patrocinador pode fazer isso com a melhor das intenções, então pegar um CEO, um CFO dentro da empresa e colocar como presidente do Conselho Deliberativo. Não funciona, porque a cabeça dele estará voltada 24 horas por dia para os problemas que ele tem que resolver no patrocinador. Então, ele não lê ata. Não é prioridade, né? Não é a prioridade. Então, pode ser um excelente profissional, mas só que precisa, é uma condição que é imprescindível para você exercer a administração. Porque o conselheiro muitas vezes esquece que ele administra. Então, é imprescindível ter tempo. Tempo para estudar, tempo para ler literatura. Se preparar para as reuniões, né, ver a pauta, pelo menos, né? Examinar os documentos. Imagina, você vai para uma reunião de conselho para aprovar uma política de investimentos. Como que você pode deliberar sobre uma política de investimentos sem analisar, sem ler o que a diretoria preparou para o conselho? Qual é a política que eu vou aprovar? Não sei. E aí entra um outro pecado, né, Éder? Que são os conselhos pautados pela diretoria. Nossa, esse é complicado. Que é muito comum. É muito comum, muito comum. Como o vácuo é deixado pelos conselhos, a diretoria toma conta e pauta o conselho, que é uma inversão de valor. Não é até uma questão de tomar conta, é porque ela tem que fazer, alguém tem que fazer. Também, é verdade. Também, por outro lado, mas não é bom que a diretoria substitua o conselho e nem que o conselho substitua a diretoria, né, o conselho deliberativo. E em alguns casos você vê até conselho fiscal querer agir como diretor. Né? Então, aí bola tudo, né? Ninguém exerce direito suas atribuições, acaba atribuindo, trazendo para si responsabilidades, muitas vezes que ele não tem condições de exercer, e entra, então, a questão da fiscalização e a responsabilização civil, administrativa e criminal, que ninguém gosta de falar disso. Que é a parte hard da coisa. A gente já está caminhando para o final. Eu queria, antes de fazer a minha pergunta final para você, saber se você queria abordar algum assunto que a gente não tenha tocado hoje. Eu sei que tem tantos, né? Se a gente for abordar um que não abordou hoje, a gente não sai daqui hoje, tá certo? Mas, assim, deixar você à vontade para algum que você acha que vale a pena citar que a gente não tenha falado. Bom, quero só repetir, então. Primeiro que
Eu entendo, na minha humilde avaliação, que eu não acho também que é muito humilde, mas que os conselheiros precisam, quando tomarem assento nos colegiados, eles precisam estar preparados. Essa história de dizer, não, eu vou fazer o curso e tenho 1 ano para me certificar. Gente, e durante esse período de 1 ano? Que eu estou tomando decisão. E que eu tenho que decidir durante 1 ano. Uma vez até questionei essa regra junto até os diretores da Previc, e eu sempre questiono, eu gosto de questionar. Cria um período sim, de sim. ele não pode ser fiscalizado, ele não pode ser penalizado. Porque ele não é certificado, mas já está tomando decisão. Como é que fica? E ele tem um período... Verdade, bem colocado. Então, isso é preocupante. Então, o ideal... Uma outra coisa que eu acho que seria um conselho ideal, viesse de onde viessem os conselheiros, que ele fosse também multidisciplinar. Que eu tivesse um atuário, um camarada da área de mercado, de finanças, um contador. Para mim, contabilidade é um horror. Então, se eu tiver um contador do meu lado, eu vou achar ótimo. Então, de cada... A força do colegiado um advogado. Entende? Entendo. Até porque depois, os próprios conselhos, eles podem e devem, muitas vezes, criar comissões que vão auxiliá-lo no dia a dia e cada um desses, com essa especialização, com essa especialidade, poderá coordenar cada uma dessas comissões que tecnicamente vão ajudar e colaborar com o Conselho. Na tomada de decisão. Vão tratar os assuntos fora das reuniões e trazer mastigado, né? Sim, e trazer de uma forma de que haja oportunidade dos conselheiros pensarem, decidirem, discutirem. Né? Aí entra o papel muito importante do presidente do colegiado, porque o presidente ele precisa provocar cada um para ouvir as opiniões diferentes, né? E saber até interromper, em alguns casos, o conselheiro... Você já deu sua opinião. João, o que você acha disso? Ou então Aparecida, você já falou muito. Éder e Aparecida. Tá bem, deixa os outros falarem. E o presidente do Conselho Deliberativo, que vem do patrocinador, ele também precisa ter essa habilidade. E para ter essa habilidade, ele precisa conhecer. Então, é conhecimento, experiência e tempo. Sensacional. Olha, eu estou encantado aqui com a sua entrevista. Para a gente fechar, eu sempre peço para o entrevistado ele pegar de tudo que a gente falou hoje, o que você destacaria como valor, agregar valor para quem está começando agora no conselho, até para quem já é mais experiente em conselhos, né? Se você tivesse que chegar para esse pessoal e dizer, te contei, o que você falaria? Eu falaria assim, te contei, você precisa estudar sempre. Tá ótimo, tá ótimo. Pagliarini, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você dedicar tempo para a gente melhorar os nossos conselhos. Eu agradeço o convite e fiquei muito honrada e feliz, principalmente do lado de um amigo querido. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista dessa semana e na semana que vem tem mais. Obrigado.